Essa é a grande pergunta. E é claro que ela dá medo. Lógico que essa pergunta dá medo. É por isso que muitos fogem do reino de Deus. Por isso que é mais fácil você marcar um terço. Por isso que é mais fácil você fazer lá uma oraçãozinha de Pai Nosso, Ave Maria. 1000 Ave Marias, como alguns fazem por aí, e que não adianta nada. 1000 Ave Marias, como alguns fazem por aí, e que não adianta nada. Nossa Senhora aparece com as mãos postas e nas mãos o Santo Rosário. E ela, quando se revela na última aparição de 13 de outubro de 1917, ela diz: eu sou a Senhora do Rosário e quero que rezem o Santo Rosário todos os dias. Então, meus irmãos, o Rosário é uma oração recomendada pelo céu. Diz também a história que na época da bomba de Hiroshima, nós conhecemos muito bem, houve uma grande destruição. Aquela região toda foi atingida pela explosão da bomba. As casas foram destruídas, os edifícios foram destruídos. Mas, com o passar dos dias, tiraram uma fotografia, né, assim de cima, e perceberam que bem perto do lugar onde explodiu a bomba tinha uma casa intacta, uma casa que não sofreu nenhuma alteração na sua construção. E quando foram pesquisar que casa era aquela, era a casa paroquial da região, onde os padres jesuítas se reuniam todas as tardes para rezar o rosário. Então o Santo Rosário protegeu aquela casa. 1000 Ave Marias, como alguns fazem por aí, e que não adianta nada. Uma casa cheia de Ave Maria é uma casa cheia de graça. Quantas 1000 Ave Marias já foram rezadas nesse bendito país que a gente vive? A gente se perde muitas vezes em preces, em terços, em orações, em devoções, em coisas que, olha, não transformam a vida de ninguém. Quantos terços você já rezou na sua vida? Você se converteu por causa do terço? Quantas orações você já fez na sua vida? Você se converteu por causa... Então eu convido você a fazer a experiência desta oração. O Santo Rosário converte. O Santo Rosário alcança milagres. O Santo Rosário é uma forma, um canal para chegarmos ao coração de Jesus por meio do coração de Nossa Senhora. É ela quem nos pede. É o céu quem nos pede para rezar. Então fica o convite para que você também faça essa experiência. Eu faço e posso testemunhar as graças inúmeras que recebo através dessa oração. E quando celebrávamos a missa, eu era frade ainda, quem fazia homilia era você. Quem fazia homilia era você. E aquelas televisões católicas que andaram dialogando com o homem lá em cima, eles têm um cristianismo devocional. Não é nenhum cristianismo de engajamento, de fé, de libertação, de justiça. Se há uma palavra que nunca ocorre lá, é pobres, justiça, transformação social. É o rosário, é a hóstia consagrada, é o cristianismo devocional que não implica mudança na vida. É o rosário, é a hóstia consagrada, é o cristianismo devocional que não implica mudança na vida. A teologia da libertação foi uma tentativa de pensar a fé cristã, né, a partir, para responder à realidade de pobreza crônica, de dependência que os países do terceiro mundo tinham de modo muito forte nos anos 60, 70 e ainda tem. Então, muitos teólogos preocupados, querendo dar uma resposta cristã para essa situação, infelizmente entraram por um caminho que é errado. Usaram o marxismo como filosofia para iluminar a fé, para iluminar a teologia. Ao invés de Cristo ler todas as coisas, interpretar todas as coisas a partir de Cristo, interpretou-se Cristo a partir dos princípios marxistas. Bento XVI disse isso, ele disse isso claramente, sempre foi a crítica que a igreja fez à teologia de libertação. A teologia de libertação tinha uma coisa positiva, era o desejo de dar uma resposta a essas questões sociais, uma resposta cristã. Mas errou o caminho. Errou o caminho, errou o método, errou o caminho e as consequências foram ruins. Eu não sou de modo nenhum favorável à teologia de libertação. A questão é, essa filosofia que eu pego, ela é compatível com o cristianismo? Se não for compatível, dá para eu torná-la compatível?
Ou ela é radicalmente incompatível? O marxismo é radicalmente incompatível, porque o marxismo é ateu, radicalmente ateu. Ah, mas poderia ser cristão. Não, se for cristão, não é mais marxismo. Deixou de ser. A ideia fundamental do marxismo é a contradição, a realidade todinha é uma luta. E essa luta, que é a realidade todinha, ela permeia as classes sociais. Então, para Marx, a justiça no mundo só pode vir com a destruição do opressor, pelo oprimido. Então, isso aí é incompatível com o cristianismo, porque o cristianismo, a superação da opressão se dá na conversão, no amor, não na destruição. Então, por exemplo, pegue um livro de um teólogo da libertação, ele vai falar muito mais do êxodo do Antigo Testamento do que da Páscoa de Cristo, que é o novo êxodo. Ora, a Páscoa do Antigo Testamento, aquele êxodo, era uma figura, uma preparação para a verdadeira Páscoa. É a Páscoa de Cristo que não passa. É a Páscoa de Cristo que nos liberta. O povo de Israel era escravo, como Cristo estava na condição de servo, de humilhação. O povo de Israel entrou no Mar Vermelho, Deus abriu o mar, soprando o vento siroco. Jesus entrou no Mar Vermelho da morte. Veja, Deus sopra o vento do Espírito e abre o mar, e o povo de Israel passa. Deus sopra o vento do Espírito no mar da morte e abre no sábado santo aquele mar, e no domingo da ressurreição Jesus sai do outro lado, como Israel sai livre. Então, mas a Páscoa dos judeus era uma figura, era uma preparação para a Páscoa de Cristo. A teologia da libertação fica só lá no Antigo Testamento, não sai dali. Ora, nós somos cristãos. É o Novo Testamento, é a nova aliança que é definitiva. A antiga é só figura, é só preparação. Então, há uma hermenêutica, quer dizer, uma interpretação que é colocada de cabeça para baixo. As pessoas não notam o que é a teologia da libertação verdadeiramente. Vamos dizer em breves palavras para você que não sabe o que é teologia da libertação, o que é teologia da libertação. A teologia da libertação, ela não é uma ideia, ela é um jeito de pensar, tá? Então, este jeito de pensar, ele continua atuante. As pessoas continuam pensando daquele jeito. Porque se fosse uma ideia, o Papa poderia condenar aquela ideia, a gente diria, bom, essa ideia é a teologia da libertação. É mais fácil de identificar, não é? Por exemplo, vamos pegar uma heresia, você pega o arianismo, não é? Uma pessoa que diz que o Filho de Deus não é Deus, você diz, arianismo, pronto, condenou, acabou. É um ponto, né? É um ponto, é uma ideia. Agora, a teologia da libertação, né, como o próprio Papa explica aqui nesse documento introdutório, eu vos explico a teologia da libertação, ele diz, não é uma ideia, mas é um novo jeito de ler a fé como um todo, o cristianismo como um todo, né? O próprio documento também, no subtítulo número 6, ele diz, uma nova interpretação do cristianismo. Ou seja... Como é que é isso, Padre Paulo? Como é que é essa nova... Porque me parece que aí é que está o veneno, o perigo. Sim, quer dizer... a nova interpretação do cristianismo significa, né? Vou usar uma linguagem técnica, mas depois eu explico. Significa abolir todo o sentido anagógico, todo o sentido transcendente da fé. O que é o sentido anagógico? É o sentido místico, espiritual, que olha para o céu. Tudo aquilo que é transcendência, tudo aquilo que é espiritual, não. O que é que se faz? Se corta o transcendente e tudo tem aplicação aqui na terra. É uma coisa muito prática, muito real. Deixa eu dar um exemplo. Jesus cura o leproso, não é? O que é a cura de um leproso? É um milagre. É uma força sobrenatural que vem nesse mundo e que realiza um milagre. É Deus que entra na nossa história. Deus que irrompe na história humana e realiza um milagre. A teologia de libertação então diz, não, mas olha, isso daqui não existe. Primeiro ela se disfarça como ciência, o próprio documento diz isso também, né? Essa palavra ciência é muito fascinante, ela se disfarça com a visão científica. Não, nós agora fizemos estudos, nós sabemos que isso daí é a mentalidade daquela sociedade, daquela época, que via milagre em tudo. Mas na verdade não foi isso que Jesus fez. Jesus o que ele fez foi incluir o leproso. O leproso é um excluído da sociedade, professor. É a mesma razão que se nega a multiplicação dos pães de ser milagre? Exato, a mesma coisa, né? Multiplicação dos pães é um milagre. Um pão virar 10 pães é um milagre.
Não existe força natural que explique esse fenômeno. É Mas ele sobrenatural. compartilha, né? Mas aí o que é que eles dizem? Não, isso daí foi a mentalidade mítica daquela época. Eles, na verdade, inventaram esse milagre, mas o que é que Jesus quis? Ele quis explicar a partilha. Não é? E isto chega até ao ponto radical de negar a encarnação de Jesus, a encarnação do Filho de Deus e a ressurreição de Jesus. Não é? Ou seja, a ressurreição de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou? Não, não é bem assim que ele ressuscitou, porque afinal milagres não existem, a ciência moderna já demonstrou que milagre não existe. Não é? Então Jesus continua vivo, é a causa de Jesus que continua viva no nosso meio, porque ele está vivo dentro do nosso coração. Está entendendo como é a coisa? Então, a mesma coisa, por exemplo, Eucaristia. Eucaristia? Não, a Eucaristia não é a presença real de Jesus, uma força transcendente, o Espírito Santo que vem sobre o pão e o vinho, realizando uma transformação ontológica no ser. Não, é que a Eucaristia, ela significa uma partilha, é a festa da comunidade, etc e tal. Então, você está entendendo? A teologia de libertação, ela pega todos os dogmas, todos. Esvazia a fé. Esvazia a fé, corta a transcendência, corta aquilo que é a verdadeira fé e transforma o cristianismo como um todo num mecanismo de transformação da sociedade. Então é muito fácil você perceber, você que está em casa, não é? Você ouve homilias. Se não é na sua paróquia, se o seu padre não é da teologia da libertação na sua paróquia, graças a Deus, mas você já ouviu homilias desse tipo. Você já ouviu homilias desse tipo, você está identificando. Ou seja, trata-se de pegar tudo, todos os evangelhos, professor. Tem folhetos dominicais, folhetos de missa. Não interessa qual é o evangelho. Você já pode adivinhar. Eles vão fazer uma leitura sociológica. Um dos pontos que eu noto, Padre Paulo, que é assim marcante, querem negar os exorcismos. Não houve exorcismo. Não, o demônio não é demônio, é doença. É outro ponto marcante que aparece nos comentários, até nesse livrinho da liturgia diária. Eu até já escrevi uma vez lá para Aparecida, onde é feito o livrinho, reclamando de que história é essa, de negar que houve um exorcismo. Então Jesus estava expulsando um fantasma da pessoa? Não, não é doença, não é? Sim, mas é a redução de tudo que é transcendente ao imanente. Tudo que é espiritual, sobrenatural, divino, há uma força que se explica com a natureza, aqui na Terra. Isto chama-se materialismo marxista. Tá? Então, o documento Libertatis Nuncius condena a teologia da libertação inspirada em marxismo. Aí o pessoal diz assim, tá vendo, Padre Paulo ele é opressor, ele está querendo acabar com a teologia da libertação porque existe uma teologia da libertação boa. Tem uma que é inspirada no marxismo e outra que não é inspirada no marxismo. A nossa não é inspirada no marxismo. Nós fazemos uma boa teologia de libertação. Bom, eu desafio você pode, né, mandar aqui para o programa um e-mail que você me diga um teólogo da libertação, claramente da libertação, que não seja de influência marxista. O único documento que eu conheço que é de teologia da libertação e que não é marxista, foi feito pelo próprio cardeal Ratzinger logo depois desse. Logo depois da Libertatis Nuncius, ele publicou a Libertatis Consciência, que é a teologia da libertação positiva, propositiva, que no fundo é o quê? A doutrina social da igreja. A doutrina social. Porque o Papa João Paulo II disse, e aí eles se pegam muito aí, não, há uma teologia da libertação boa. Aí estão vendo? O Papa disse que há uma teologia. Não é a marxista, é a teologia da libertação baseada na doutrina social da igreja. Exato. Claro, essa é boa, essa liberta mesmo. Sim. Essa distinção aí que está, essa distinção é importante. Existe uma teologia da libertação boa. O problema é que ninguém a pratica. Entende? Quando você vê uma pessoa que pega todos os dogmas, mas aqui é tudo é radical. Tudo quer dizer 100%. Esse pessoal, eles não são de negociação assim, 99% para eles já é derrota. Eles querem tudo, eles querem ou 100% ou nada. Né? Eles pegam e leem tudo.
radicalmente tudo a partir de uma realidade social, científica, imanente, materialista desse mundo. Não é? Por exemplo, batismo. O batismo não faz nada com a pessoa toma só consciência de que ela já era filho de Deus. Não é? E assim por diante, você vai e lê todas essas coisas, tudo é diluído. Olha, assim. eu fiquei, Padre Paulo, extremamente... A primeira vez que eu li esse documento foi quando ele foi publicado, em 1984. Aliás, não foi esse documento. Antes do documento eu li a carta do Cardeal Ratzinger. Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Que Dom Estevam Bittencourt publicou na revista dele. Foi de lá que eu tirei para colocar nesse livro aqui. E o Cardeal Ratzinger dizia assim, que a teologia da libertação, essa marxista, não é uma heresia a mais dentro da igreja, é a pior que já existiu na história da igreja. Porque, vejam bem, porque ela não revira apenas um ponto da fé, ela revira todo o cristianismo no avesso. E cria um cristianismo falso, mas com nome de cristianismo. Aí engana todo mundo. Isso eu fiquei extremamente chocado quando eu li isso. Foi quando eu comecei a perceber que nós estávamos realmente diante de um grande perigo. Exato. Exato. E aqui que está o grande problema, professor. As pessoas acham que... me diga o que é essa teologia da libertação, me diga qual é a ideia dela. Não é uma ideia. É o todo do cristianismo que é relido. O todo do cristianismo. Então, o que é necessário para fazer uma boa teologia da libertação? Para fazer uma boa teologia da libertação, você tem que acreditar que Deus age na sua graça, que existem milagres, que não basta o esforço humano, mas tem que haver uma ação divina transcendente, né? Que Deus pode ressuscitar os mortos, como de fato Jesus ressuscitou, que aconteceram todas essas realidades espirituais, que os pecados são perdoados, que não existem somente pecados sociais, existem pecados pessoais. Quer dizer, existe uma série de coisas que precisa reler. Então, praticamente, para uma pessoa ser curada de teologia da libertação, ela tem que rever a fé dela inteira. Tem que ser convertida. Tem que ser uma conversão.